Bom, pessoal, boa noite. A gente está deu a nossa hora, a gente está com algumas pessoas online, mas obrigado por vocês que vieram aqui presencial também, né? A gente está aí com alerta grave de tempestade, né? Eu mandei lá no grupo do WhatsApp, caso alguém não pudesse vir, já mandei o link do vídeo, mas a gente está aqui. É bom aproveitar esse momento, é muito bom a gente estar de volta para esse ano. E a gente vai começar com uma mensagenzinha aqui, que tem como título Demonstrações, e é do Espírito Emmanuel, está no livro Vinha de Luz. Pessoal online, só pode me dar um ok se vocês estão ouvindo bem? E só para garantir, eu sei que a Critinha já tinha dado o ok, mas eu mexi em umas coisinhas aqui. Sim, é bem tranquilo. E aqui também ouvimos muito bem que ele está online, então vale a regra de sempre. O pessoal que está online, como eu fico distante do computador, precisando falar, abre o microfone e fala, porque se levantar a mãozinha pode ser que eu não veja na hora, tá bom? Então vamos ler a mensagem? Demonstrações. E começa com um versículo que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então, Marcos falando um pouquinho aí sobre o que aconteceu com Jesus, né? E aí, Emmanuel faz a seguinte reflexão. No Espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica, mais conhecido para nós como mediunidade, tá? Exigem sinais do céu tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médios e companheiros outros, em grande número, não se percatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas, em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro.
Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica, resoluto, que não foste designado para a produção de maravilhas, e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Palavras do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e Emmanuel chamando a atenção para o fato das pessoas desejarem fenômenos. As pessoas desejam receber cartas reveladoras, né, ver espíritos materializados, mas poucos são aqueles que querem trabalhar na seara, na fileira, né, no grupo dos trabalhadores de Jesus. Né? Então, com essas palavras, vamos fazer a nossa oração para dar início, então, ao nosso encontro de hoje. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de retomarmos o estudo da mediunidade. Agradecemos, Senhor, pela possibilidade de termos aqui não somente o espaço físico aqui do Salão do Semente, mas esse espaço virtual que a internet nos permite ter, mas, sobretudo, o espaço espiritual que todos nós habitamos. Facilita o nosso entendimento. Esclarece, Senhor, o que vai no nosso coração, e que possamos juntos, conectados no amor de Jesus, trocar vibrações de inteligência, de reflexão, mas principalmente de amor, na certeza do envolvimento espiritual que nos rege o tempo todo. Em nome de Deus, nós iniciamos a nossa aula de hoje do curso de mediunidade. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou ficar de pé, porque eu não consigo, com vocês aí, eu ficar sentado aqui, eu já tenho uma dificuldade enorme com o estudo da Gênesis, eu tenho que ficar sentado aqui para poder marcar o livro, né? Aqui a gente consegue. E lembrando a quem está online, que, por favor, é só abrir o microfone e a gente esclarece o que for possível. Tá? Deixa só eu conectar aqui o passador de slides. Bom, pessoal, vamos lá, né? A gente está retomando o nosso curso, a gente já teve... A gente, ano passado, a gente teve um tempo, né, um percurso juntos, e esse é o segundo ano do curso. O curso ele é formado em 2 módulos. O módulo 1, né, que é a base teórica principal, né, conceitos, para a gente ficar mais ou menos, né, equalizados com o nosso conhecimento. É claro que ninguém sabe tudo, e eu estou há 26 anos estudando espiritismo e parece que eu entrei ontem. Sempre tem muita coisa para a gente aprender. Mas a gente teve essa visão geral, esse panorama, e esse ano, que é o segundo ano, o módulo 2, a gente vai ver alguns conceitos teóricos, mas serão conceitos focados na prática mediúnica. Então, esse ano, a gente vai começar a praticar um pouco, a fazer experimentos. Né? Isso não quer dizer, e a mensagem de abertura foi, entre aspas, aleatória, eu peguei ela agora, procurando ali o site de Viver do Caminho, mas tem tudo a ver com o que a gente vai fazer nesse ano aqui no curso de mediunidade. A gente não deve ficar com a expectativa de que veremos fenômenos, mas podemos ver. Que ouviremos vozes, pode ser que a maioria não ouça, mas alguns talvez ouçam. Né? Escrever, pode ser que a gente escreva, pode ser que não. Mas tudo isso dentro de um controle emocional importante. Eu estava brincando, eu acho que foi sábado, acho que o Alex estava com a gente ali, e tem uma camisa que vende na internet, que está escrito assim: sou espírita e tenho medo de espíritos. E se bobear, a maioria tem. Né? Eu não sei se eu já contei para vocês, e aí não tem a ver com medo, mas tem a ver com percepção, né?
sobre o chifrudo da minha cozinha. Já contei para vocês a história do chifrudo da cozinha. E, no final, o chifrudo da cozinha é um roteador de Wi-Fi. Né? Que tinha uma anteninha assim. Então, a gente vive assustado, né? Mas a gente já estudou o suficiente para saber que esses fenômenos mediúnicos, que para algumas pessoas é de uma natureza incrível, né? O Divaldo, e até no filme ele relata isso, ele diz que sempre teve uma dificuldade muito grande de saber quem era encarnado e quem não era. Vocês já imaginaram, né? Eu aqui olhando para vocês que estão aqui encarnados, e as outras cadeiras também preenchidas, e eu daqui sem saber se são encarnados ou não. Né? Então é natural, é da natureza. Né? Então a gente esse ano vai ter os preparos, a gente não vai sair, né, de uma quinta para outra, psicografando, né, falando, mas a gente vai fazer ensaios, e é isso que é legal dentro da doutrina espírita, porque ela tem esse aspecto de ciência, de experimentar, né, de fazer as coisas de um jeito prático. Dentro do módulo de mediunidade, dentro do curso de mediunidade, está previsto o curso de passe, que faz parte da nossa emenda. Então, são 2 anos de curso de mediunidade, e dentro desses 2 anos tem o curso de passe. E o curso de passe a gente abre. Então, vocês são a turma do curso de mediunidade, mas quinta-feira que vem, que a gente vai começar o módulo de passe, vai ter um monte de gente que talvez a gente não conheça aqui. Né? Eles vêm, fazem um curso de passe, e talvez não continuem com a gente aqui no curso de mediunidade, mas a ideia é que a gente tenha a possibilidade de trazer esclarecimentos. Porque, apesar da gente, às vezes, esquecer, passe é mediunidade. A gente está sendo intermediário de energias do outro. Né? Então, semana que vem, esse mesmo bate-horário, esse mesmo bate-canal, a gente começa o curso de passe, dentro do módulo de mediunidade. Vocês têm uma vantagem. Qual é a vantagem de vocês? Já estão previamente matriculados. Ninguém precisa se matricular. E qual a segunda vantagem? A base do ano passado. Então, para alguns de vocês aqui, não vai ser algo difícil de entender, porque já tem uma base, mas vai ser algo novo, que a gente vai falar, vai ser o último curso de mediunidade para a continuação, e vai ser bem interessante. Então, a partir de semana que vem, às quintas-feiras, às 20 horas, nesse mesmo horário aqui. Qual o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês? No dia 12 de abril, o Fabrício Guerra, que é o médium psicólogo, vai estar aqui no Semente. Ele já viu as 2 últimas vezes que ele esteve aqui, né? Foi incrível, né? O tipo de trabalho que ele faz. E a gente vai precisar de passista. Então, o curso de passe encaixa, inclusive, na necessidade, porque os passistas de qualquer casa espírita, qualquer uma, sempre depois do curso tem um aumento de quantidade de pessoas que se dedicam ou querem se dedicar ao passe, vai dar uma queda. Como qualquer coisa que a gente faça, né, dentro de uma entidade religiosa, né, dentro de uma casa espírita. Então, como dia 12 de abril, a gente vai precisar de médios para a parte de cura, né, para quem nunca participou ou não lembra, enquanto o médium está psicografando, a gente está fazendo um atendimento com passe de tratamento específico. Entra um por um e a gente faz um trabalho bem interessante, e a gente teve relatos de pessoas que realmente tiveram intervenções cirúrgicas, né? Direito a cicatriz e tudo. Só que não abre o corpo físico, aliás, para não se assustarem, né? Porque a gente tem medo de tudo, né? Não é igual o Zé Arigó lá no filme, o Predestinado, não. Né? Não abre, é espiritual. Bom, falei do curso de passe, falei do curso de unidade, beleza. Para a gente, fala aí, Val. São quantas aulas o curso? Boa. O curso de passe são 10 aulas, sendo 8 teóricas e 2 práticas. E para quem quiser, depois tem mais 3 aulas para passe em animais. Então, quem for fazer, inclusive, o passe aos animais, são 13 aulas, mais ou menos. Vai dar tempo que você falou que vai ser... Ainda bem que você me lembrou. Por que eu estou preocupado com a data? A gente vai ter 10 aulas. Provavelmente, a gente vai ter 2 aulas também na quarta-feira. A gente vai ter 2 semanas que a gente vai ter aula, quarta e quinta.
A de quarta vai ser online 100%, que é para não precisar de deslocamento. Então, vai ter pelo menos 2 semanas que a gente vai ter 2 aulas de curso de espaço na semana. Uma online e a outra presencial, para poder caber no prazo que a gente tem. Porque ainda tem um estágio. Né? A gente não recomenda que o passista comece a trabalhar no passe sem passar duas experiências de estágio, né? De acompanhar o passe com os outros pacientes. E a gente tem um desafio ainda maior com os sementes agora, que a nossa salinha de passe está pequena, né? Ela diminuiu, agora era esse espaço todo aqui, agora está pequenininho. A gente ainda está num desafio de como fazer o estágio. Mas, como disse o mestre Jesus, a cada dia basta a sua dor. Né? E se ele dizer, nem vai se preocupar com isso, que a gente vai chegando perto lá. Ajudou, Paulo? Para a gente poder recomeçar a tentar as nossas baterias aqui para 2005, né, para esse módulo 2, a gente vai fazer uma revisão hoje, talvez não dê para concluir tudo, mas eu queria tocar em alguns aspectos que vão ser importantes, porque aí depois do curso de passe a gente vai emendar a prática aqui, a gente vai começar a prática focada em radiação, enfim, provavelmente o formato aqui vai ser diferente, em vez de fazer assim como se fosse um auditório, a gente vai fazer um círculo, para a gente poder se enxergar melhor, né? Então, a gente vai estar lidando com experiências, né? Experiência, todo mundo tem que ver tudo, né? Ou, pelo menos, estar disponível para. Tudo bem? Ok? Pessoal online, vai ter curso de passe, vai ser transmitido online. O curso de mediunidade continua sendo transmitido online. E a gente tem um desafio no Semente que a gente ainda não conseguiu ultrapassar, que é depois continuar com a reunião mediúnica online também. A gente tem pessoas que moram em Portugal, na Irlanda, e no Covid a gente fez. Né? Então, a gente tem um desafio de fazer algum trabalho focado em mediunidade também online, 100% online. Mas, a cada dia, né, basta a sua dor. Tá bom? Ok? Então, pessoal online, não se preocupe que a gente vai ter aí a participação de vocês. Bom, eu vou passar rapidinho. Ó. Esse material é o mesmo material que vocês já receberam lá no grupo de WhatsApp, eu disponibilizei. Eu tirei algumas informações para a gente passar um pouco mais rápido. Eu não vou ficar parando muito nos slides, a não ser em alguns slides que eu acho que vale a pena a gente dar uma refrescada na cabeça. Tá bom? Então, lá atrás, no ano passado, a gente fez uma introdução, falando um pouquinho sobre os fundamentos ao estudo da mediunidade. Podem me parar a hora que vocês quiserem. Em algum momento a gente tirar dúvida, né? Porque de um jeito ou de outro vocês já viram. Né? A gente viu, nesse primeiro capítulo, que a mediunidade ela não é um presente. Mediunidade não é algo que eu passo a ter depois de um determinado tempo. Para ser médium, e a gente está falando de médium ostensivo, o que é um médium ostensivo? É um médium que tem mediunidade aparente, né? Então, que psicografa, que fala, o que os espíritos trazem, isso é que a gente tem mediunidade ostensiva. Porque, no conceito, todos nós somos médiums, a partir do momento que a gente tem intuições, que a gente é influenciado pelo bem ou pelo mal, isso exige mediunidade. Mas a gente está falando aqui de mediunidade ostensiva, revelada. Nós nascemos com corpo físico, com o organismo preparado para isso. Então, se o meu corpo físico não está geneticamente adequado para vidência, eu posso tentar de tudo, mas não vou ter evidência. O meu corpo não permite isso. É uma questão física. Então, nós nascemos com desenvolvimentos maiores para cada uma das vertentes. Pode falar. Quando a gente planeja ir para o planeta Terra, a gente já não tem mais ou menos só predestinação. Ó, você vai vir médico por causa disso. E aí, depende da gente ter um livre-arbítrio desenvolver aquele trabalho. Nem sempre, Paulo. Nem sempre, tá? A mediunidade, assim como as provas e as expiações, ela pode não ser revelada para a gente antes de encarnar. Mas grande parte das que a gente está falando grande parte das vezes, ou na maioria das vezes, sim. A gente tem, né, o aspecto mediúnico, não vamos dizer que predestinado, mas que a gente chama de latente, dormente. A gente já encarna com essa possibilidade. Bem,
Mas, assim, a maior parte das vezes, a gente, quando faz o plano para reencarnar, a gente define alguns parâmetros. Ou a gente é informado, olha, nessa daqui, se você se dedicar, pode ser que a sua mediunidade descrita e agora. Só vamos lembrar. Mas aí o corpo já vem. O corpo já tem. Independente de você conscientemente saber ou não, o corpo tem que estar preparado. A maioria das pessoas que têm mediunidade não sabem que tem. Uma hora ou outra escuta alguma coisa, uma hora ou outra vê alguma coisa, porque nós que estudamos esse tema com mais dedicação, a gente consegue enxergar isso mais fácil. Mas quantos irmãos nossos não frequentam nenhum tipo de estudo ou de religião por conta disso? Às vezes é diagnosticado com problemas psicológicos, psiquiátricos, que foram, na verdade, a realidade, e quantos que estão até em outras religiões que não chamam de mediunidade, chamam de revelação, chamam de voz de Deus. Não importa, né? A gente nasce com isso. Tá bom? Então, para ser médium, o povo tem que estar preparado para isso. Tá? Se eu nasci sem os olhos, imagina, um indivíduo que nasceu sem os olhos, por mais que ele queira, não vai enxergar. Ou não tem que nasceu sem olho. Tá? Eu estou sendo bem, né, bem dramático para a gente ver. Então, se eu não nascer com condições de ser psicólogo, não adianta, posso tentar e não vou conseguir. Mas se eu nasci no meu corpo com um percentual ainda aqui baixo, aí eu posso treinar. Dá para tirar suco de limão dos mãos primeiro. Vai doer um pouco mais, tem que apertar mais. Vai dar. Para aí, ó. Se for enxergar nos 30% de uma visão, a outra expressão. Ele tinha defeitos físicos, né? Bom, a gente viu também lá a questão da mediunidade na história, né? A gente sabe que mediunidade não é uma definição da doutrina espírita. A doutrina espírita só autorizou fatos mediúnicos, né? A gente vê na história, ressaltando egípcios, hindus e os próprios judeus, e na Bíblia, né? A gente encontra várias referências à mediunidade. A maior manifestação mediúnica que já aconteceu no planeta foi em Pentecostes. Então, quem lê a Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, quando fala, depois da crucificação de Jesus, que houve uma multidão que falava em línguas. Então, tinha gente do mundo todo e todo mundo se entendia, né, que havia uma manifestação de como se fosse uma labareda em cima das pessoas. Aquilo foi o maior fenômeno mediúnico já documentado na história do planeta, porque eram muitas pessoas. Eram mais de 5.000 pessoas ali com vivência, com movimento mediúnico. Então, a mediunidade está presente na Bíblia e na história. E o próprio Mestre Jesus, né? A gente não pode esquecer que Jesus era médium. Às vezes a gente trata esse tema com assombro. Né? Como assim? Assim, gente, Jesus era médium. Ele era médium de quem? De Deus. O Chico era médium. Do Emmanuel, do André Luiz, do André Luiz. E Jesus? Um mínimo, ele era médium. Por que médium? A gente já aprendeu que é aquele que faz um intercâmbio entre duas condições diferentes. A gente também viu no capítulo 2, né, a diferença entre mediunidade metapsíquica e parapsicologia. Né? A metapsíquica, né, que é um termo científico, né, segundo a psicologia, é um corpo de doutrinas sem base no método científico. Então, apesar de estudar o comportamento, né, da alma, chamam assim, né, da psique, mas não tem experimentação científica. Isso foi estudado por Charles Richer, né, que foi prêmio Nobel de Medicina em 1913. É só informacional, né? Isso é a metapsíquica. A metapsíquica pode ser objetiva ou subjetiva. Então, é o estudo de fenômenos que não são explicados pela ciência comum, que pode ser objetiva, como, por exemplo, a telecinesia, movimentar coisas. A gente aprende no espiritismo que isso é uma capacidade mediúnica. Há pessoas que movimentam talheres, copos, cadeiras. E o maior de todos, que foi o que despertou a atenção de Kardec,
O que era movimentado? Mesas. Gente, hoje em dia as mesas são de PVC. A gente levanta a mesa assim, né? Naquela época as mesas eram de quê? Madeira maciça. Tinha conglomerado, né? E aquelas mesas subiam e desciam, né? Só que aqui a metapsíquica não chama de mediunidade. A gente vai ver que a mediunidade se é chamada de mediunidade de efeito físico. E a subjetiva, que tem revelação através de conhecimentos de fatos passados, presentes ou futuros, né? Que é mais mental. A parapsicologia já é diferente. A parapsicologia é reconhecida pela psicologia, porque há estudos, né? Há teorias e há experimentação. Então, é só um termo, metapsíquica, psicologia, que não é mediunidade, porque a mediunidade a gente estuda de um jeito diferente. Bom, a mediunidade a gente aprendeu, e aqui a gente vai dar uma relembrada um pouquinho maior, né? É uma faculdade psíquica. Quando a gente fala de psíquica, tem a ver com mente. Então, a mediunidade está totalmente ligada com a nossa mente. Para nós espíritas, mente é a forma material de manifestação do espírito. Então, quando a gente fala, está na minha mente, é porque, no fundo, a gente está dizendo que está em nós, que somos espíritos. Tá? Então, é disso que fala a psíquica. Não, do espírito. A mente está no espírito. Né? Lembra? Onde ficam guardadas as informações de quem nós somos? No espírito. O perispírito é só uma roupa. É um equipamento. A mediunidade ela pode ser definida de uma forma fácil para a gente estudar em fenômenos anímicos e mediúnicos. Lembrando um pouquinho o que é um fenômeno anímico, e a gente vai começar a fazer as nossas experiências aqui depois do espaço, e a gente vai perceber muito disso. O animismo é aquilo que nós, médiuns, trazemos de nós mesmos. Isso vem de ânima, né? De mim mesmo, da minha alma. Né? Sou eu. Então, dentro de um fenômeno mediúnico, quando eu estou lá fazendo uma psicografia, uma psicofonia, aplicando um passe, tem uma quantidade grande dessa manifestação que é minha mesmo, é do Bira. Né? Que tem uma outra parte, que é o que a gente chama de fenômeno mediúnico. Aí entra a parte dos desencarnados. Então, a mediunidade, de um modo geral, ela é formada, é um sanduíche com dois recheios. Aquilo que é meu e aquilo que é do desencarnado. Eu tenho as minhas vivências. Eu estudei alguma coisa na minha vida que facilita que um espírito fale por mim de assuntos que eu domino. Por exemplo, se eu estudei medicina, fica mais fácil para um espírito que é médico falar através de mim. Porque eu já carrego em mim conhecimentos anímicos meus, que aquele espírito, ao trazer as suas emoções, a sua manifestação, usa disso, leva a gente para esse caminho. Um exemplo muito fácil da gente lembrar disso são as línguas. Se eu sou fluente em inglês, nessa ou em outras vidas, um espírito que não saiba português consegue falar através de mim naturalmente. Para mim não vai ser nenhum absurdo. Então, se eu nunca encarnei em um país de língua inglesa, ou nunca estudei inglês, então o espírito que fala inglês não vai se manifestar hoje. Vai, mas vai ter muita dificuldade. Ele vai dizer para você o window, e até você saber que aquilo é janela, vai demorar. Agora, se você já estudou, bem que o window não é um bom exemplo, porque você sabe o que é o window. Né? Mas é sistema operacional. Olha a confusão mediúnica. Vamos brincar aqui com o termo window. Né? O window em inglês é janela. Para quem não estudou inglês e não sabe que o window é janela, se o espírito começar a falar na tua orelha aí sobre o window, você vai mas ele está usando um computador? Perceberam como depende um pouco do conhecimento que a gente tem? Por isso que é muito importante estudar. Então, a mediunidade, ela, quando se manifesta, ela tem uma quantidade anímica nossa e uma quantidade mediúnica do desencarnado. Existem médiuns que são mais, um aspecto muito mais anímico do que mediúnico. O que significa isso? Na maioria das suas manifestações, a informação é dele mesmo
e tem outros que são equilibrados, e tem alguns, como o Chico, por exemplo, que dão uma vazão tão grande daquilo que vem do plano desencarnado, né? Do aspecto mediúnico, que a parte que ele, entre aspas, contamina da mensagem é muito pequena. Tudo bem? Quando a gente fala de efeitos mediúnicos, que são aqueles que têm a interferência dos espíritos desencarnados, a gente vai encontrar a mediunidade de efeito físico. Vamos lembrar o que é mediunidade de efeito físico? Mediunidade de efeito físico não quer dizer mexer a cadeira. A gente pensa físico, a cadeira está mexendo sozinha. Isso é. Mas se todo mundo aqui ouve uma frase e ninguém falou essa frase, e a gente está dentro de uma experiência mediúnica, a gente diz que esse evento mediúnico é um evento de efeitos físicos. O que é efeito físico? Todo mundo percebe, todo mundo é capaz de vivenciar aquilo. Normalmente barulhos, normalmente falas, tá? Esses são os efeitos físicos. E, sendo ou não médium, então, vou dar um exemplo que aconteceu, a Alessandra estava aqui no dia, né? A gente estava aplicando passo nos animais ali, eu olhei para lá, tinha um cavalo desencarnado lá. Só eu vi. Alguns sentiram, mas eu vi. Foi um efeito físico ou foi um efeito intelectual? Só para lembrar o conceito, físico é quando todo mundo vê. Intelectual é quando só o médium percebe. A visão do cavalo foi físico ou foi intelectual? Foi intelectual, né? Eu percebi, alguns perceberam, mas ninguém viu. Agora, se o espírito se materializa aqui do lado e todo mundo vê, a primeira reação vai ser sair correndo, mas todo mundo viu. É um efeito. A gente já falou aqui de animismo e mediunismo. O Penta aqui, só lembrando, a gente já viu tudo isso, né? Só relembrando. Então, por que isso vai ser importante na hora da gente fazer o treinamento mediúnico? Efetivamente para nada, mas a gente sabe como funciona. Então, na dúvida, o Murilo vai chegar para nós: você viu o cavalo? Ah, não, você viu. Você viu o cavalo? Vi. Efeito físico. O Murilo vira para o colega assim: você está vendo o cavalo? Que cavalo? Está vendo esse cavalo? Que cavalo? Ou eu estou muito doidão, ou eu estou mediunizado, estou vendo canal ali. É assim que a gente vê na vida. Pessoal online, tudo bem aí? Tudo. Aqui demora um pouquinho até abrir o microfone, o pessoal fica doido. Olha agora o microfone. Obrigado, Catinha. Bom, a gente falou também sobre como Kardec fez as experimentações, né? Lembrando que o nome da pessoa encarnada lá era Hipólito Leon Denis Arrival, era o professor Hipólito, né? Ele usou o pseudônimo Allan Kardec para não misturar, porque ele era escritor, professor, cientista, ele não queria misturar as coisas, ele nem queria que as pessoas achassem que ele estava se aproveitando da fama que ele tinha como professor escritor para trazer uma religião nova, né? Então ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que foi o nome dele em uma outra existência como sacerdote druida na Europa. Então ele encarnou em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1869. Ele foi aluno de Pestalozzi, um grande educador, então quem estuda pedagogia é obrigado a estudar, né? A reviravolta que Pestalozzi provocou na educação. Ele era católico, Kardec, né? O pai dele era juiz, era magistrado, então ele era uma pessoa de posses, né? Os pais eram, né? Não ele. Mas ele foi criado com as melhores funções que tinha na época. Ele foi convidado a assistir às mesas girantes, mesa que flutuava, que batia, mediunidade de efeito intelectual. Físico, intelectual, só o médium vê. Físico, o Kardec não era médium. Olha que coisa interessante. O maior divulgador da ciência mediúnica não era médium. Ele podia dizer que era, mas não era. É interessante.
Então, as mesas girantes despertaram a curiosidade nele. Ele começou a... Primeiro, ele foi zombando, falou assim, você está querendo acabar, vou lá ver esse negócio aí. Ele começou a ver que ele falou assim, opa, peraí, tem coisa aí. Ele não achou nenhum fiozinho amarrado nas mesas. Naquela época não tinha, né, tanta facilidade para fazer ilusões. E ele começou a estudar. E então, ele usou o método de teste, de experimentação, perguntas e respostas. Então, ele fazia perguntas e validava as respostas, e eram perguntas, muitas vezes, difíceis, que o médium ali, a gente está falando de 1857, 50, 1855, e não tinha Google. Hoje a gente pode fazer de conta que sabe de tudo. Se derem para a gente 1 minuto para pesquisar no Google, você responde qualquer coisa. Pode até responder errado, mas responde. Naquela época, havia que fazer perguntas para os espíritos que se manifestavam através de médiuns analfabetos, porque a educação não era comum para todos. Né? Ele fazia alguns testes escondidos. Ele botava uma pergunta no papel, deixava no bolso, aí ia tratando, num belo momento, falava assim, e a pergunta que eu tenho no bolso? Qual é a resposta? Danou-se, né? Se fosse o médium querendo aparecer, ele falava assim, não sei. Mas eles davam a resposta. Perguntas que só ele sabia. Estava com você. Ele tirava lá, parece até coisa do Silvio Santos. Tirava, não estava respondendo a pergunta. Tudo bem até aqui? Revisitando o aspecto histórico. Nós também falamos sobre espírito, fluido e matéria. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais direcionada para a nossa prática. A gente aprendeu a diferença que tem entre espírito e matéria, e o fluido no meio do caminho. Então, vamos lá. Esse desenho aqui, ele tem que fazer parte dos nossos estudos sempre. Porque esse daqui é a complexidade da criação de Deus. De um jeito simples. Então, eu sempre gosto de olhar, quando a gente estudou isso daqui, a gente foi de cima para baixo. Mas agora que a gente já viu de cima para baixo, fica mais fácil de entender de baixo para cima. Então, vamos relembrar aqui. Quem são os encarnados? E aqui é proposital estar um cachorrinho aqui. Porque isso vale para animais e para humanos. Fala, Negócio aqui tem mais termino. Fluxograma aqui, não processo, né? Entregou a minha profissão, né? Mas é bom para a gente... E o que liga no quê, né? Então, o que é o encarnado? O encarnado é uma pessoa que tem um corpo vivo, então não é defunto, não é um corpo defunto, é um corpo vivo, junto com um espírito desencarnado. Então, quando eu pego um espírito desencarnado e ele passa a habitar um corpo vivo, ele deixa de ser desencarnado e passa a ser encarnado. Tá? Não vou dizer que somos nós, porque provavelmente tem alguns desencarnados aqui também. Não saem correndo ainda. É mais rápido. Né? Mas, quando desencarna, o que acontece? Separa as duas coisas. Quando o processo de desencarnação acontece, significa que eu desliguei do corpo físico, que é o corpo vivo, o espírito. Quando eu faço essa desconexão, então eu tenho o desencarnado. Quando o indivíduo desencarna, o corpo não deixa de existir. Não durante algum tempo. Então, quando há o desencarne, o espírito ele é desconectado do corpo, mas o corpo ainda tem um tempo ali que ele vai entrar em estado de decomposição. Mas ele continua, só que agora não mais um corpo vivo, e sim um corpo morto. O que é um corpo morto? É um negócio meio difícil da gente entender. Não necessariamente é um corpo. Deixa eu trocar o conceito. O que é um corpo que estava com o encarnado lá, que estava com o espírito? É um corpo que ainda existe, que vai entrar em estado de decomposição, mas às vezes está vivo ainda. Quando isso acontece? Morte cerebral. A morte cerebral é quando o espírito está desconectado do corpo físico. Não está desencarnado. Ali só tem um defunto. Um corpo que muitas vezes está vivendo com a ajuda de aparelhos.
Se desligar, tá bom. Aquele monitor de ondas mentais, de pensamentos e tudo, não marca mais nada. Então, eu tenho, de um lado, um desencarnado, que são espíritos que ainda precisam encarnar, que estão por aí vagando, e o corpo. Esse corpo, ele, entrando em estado de decomposição, ele volta para a natureza. Então, o que a gente tem na natureza aí? A matéria diversa, né? Nota que aqui, ó, o corpo biológico com a vitalidade dá um corpo vivo. O que é um corpo biológico? Carne e osso nesse planeta. É sempre importante que a gente confunde as coisas, né? Neste planeta chamado Terra, o corpo é de carne e osso, formado por carbono, cálcio, ferro. Isso é o corpo físico. Né? Ele é um corpo biológico. Quando a gente encarna, a gente recebe uma gasolina nesse corpo. Os nossos órgãos recebem energia vital. Então, a energia vital é um elemento, o corpo é outro. A matéria diversa, sem ser essa matéria que forma o corpo biológico, são outros elementos, como, por exemplo, o ferro, molécula de ferro. A molécula de ferro é uma matéria que pode se juntar com carbono e uma série de outras coisas e produzir corpo físico que a gente habita, mas também pode virar o pé da cadeira. Essa é a matéria de modo geral. E a vitalidade? Vitalidade é a gasolina da vida orgânica. Quando eu desencarno por causas naturais, o que são causas naturais? Eu desencarnei sem um processo de ruptura, não foi um acidente, não foi uma doença fulminante, mas foi um processo natural, significa que a gasolina foi acabando, a vitalidade vai acabando, e aí morre qualquer vida dos órgãos. Essa energia vital, ela é diferente nos vários órgãos do nosso corpo. Então, a gente não nasce com uma gasolina vital para durar 60 anos e aí acaba a gasolina. Não. O nosso rim vai ter uma quantidade de energia e pode parar de funcionar antes do meu desencarne. Muitas vezes, muito antes. Tem muitas pessoas que fazem hemodiálise durante décadas, porque o rim não funciona. E ele não funciona por não ter tido as energias necessárias para ficar tudo bem? Para ficar em pleno funcionamento. Isso vale para todos os órgãos. A somatória dessas energias vai indicar o quanto tempo de vida biológica eu tenho planejado para a vida da gente. Então, no nosso plano encarnatório, vamos imaginar que o Bira lá, na hora que encarnou, recebeu energia que na soma das energias de todos os meus órgãos dá aproximadamente 52 anos. Significa que até julho eu estou desencarnando. Se isso fosse uma verdade. Mas meu rim pode parar antes. Meu coração pode parar antes. Tudo bem? Ok? Só para a gente lembrar. Bom, além disso, quando a gente desencarna, né, a gente continua a gente continua com o espírito habitando o perispírito. O perispírito é um corpo. A gente, às vezes, esquece disso. Quando a gente está encarnado, a gente tem dois corpos. O corpo principal não é esse que vocês estão vendo aqui. O corpo principal é o perispírito. É aquilo que os médiuns continuam vendo, mesmo depois do desencarne. Ele é o corpo. Quando eu encarno, eu ganho um equipamento. O exemplo é, quando eu mergulho para fazer estudos profundos no mar, eu tenho que usar um escafandro. É uma roupa especial para mergulhar no fundo do mar. Quando os astronautas vão fazer manutenção na estação espacial, eles usam um conjunto de roupa para eles poderem não morrer ali. Assim é o nosso corpo físico. É uma vestimenta especial que a gente usa por cima de outra. É o casaco. Quando eu desconecto o espírito do perispírito, isso nunca vai acontecer 100%, né? Isso aqui é só didático para a gente poder entender, porque no momento que a gente foi criado por Deus, tem um pedacinho de matéria que fica com a gente para sempre, né? Que é o campo vital. Deixa eu ver o slide para lembrar disso. Nesse momento aqui, quando eu perco esse meu corpo, quando eu
desespírito, eu estou inventando agora, cara, deixei o perispírito aqui. Se eu for, por exemplo, morar em Júpiter, porque é a possibilidade. Júpiter é um planeta, segundo os relatos espirituais, é o planeta mais evoluído do planeta Terra. A vida lá funciona de um jeito diferente. Então, se eu for sair do planeta Terra para morar em Júpiter, eu vou deixar aqui o perispírito do planeta Terra, porque lá eu vou precisar de outro. Mas eu, o espírito, continuo sendo eu. Então, essa é a definição. Lembraram aqui um pouquinho? Então, desculpa. Bom, o que são os espíritos? Os espíritos são a individualidade. São quem nós somos. Normalmente, a gente fala assim, o meu espírito. Está errado. É o meu corpo. Aí está certo. Mas espírito não é o meu espírito. Sou eu. É quem eu sou. Só que a forma de se expressar é mais complicada, né? É mais fácil fazer, não, porque eu senti isso no meu espírito. Só dá para sentir no espírito. O corpo não sente nada. Ele sente o espírito. Ah, Miranda, então quando eu dou uma topada no pé da mesa, quem está sentindo? É o espírito. Quem leva a dor para o espírito? O corpo. Lembra lá do escafandro? Imagina o astronauta, com aquele equipamento todo lá, dá uma cabeçada, o equipamento sai. Quem sente no final? É a roupa do astronauta? Não, é o astronauta lá dentro. Né? Que vai sentir tudo bem. Okay? Então, o espírito é a individualidade, ou seja, a humanização do princípio inteligente. O princípio inteligente é criado por Deus incessantemente. E aqui a gente traz um exemplo de lúdico, né? O princípio inteligente é um poço. Imagina um poço. E desse poço é só lúdico, não é assim na realidade. É como se Deus pegasse um punhado desse princípio inteligente e em algum momento fala, a partir de agora é você, o indivíduo, que nessa vida tem um criança. É um punhado desse princípio inteligente. Princípio é início, né? Elemento. Um elemento original. Então, o princípio inteligente é anterior ao período da humanidade. Então, antes de sermos humanos, o perispírito, que hoje faz parte da gente, já existia. E se desenvolve nos reinos anteriores ao reino hominal, ao reino humano. Então, o perispírito ele se desenvolve no mineral, aqui nesse planeta, né? Porque aqui a gente classifica mineral, vegetal, animal e humano. Mas dentro de cada um deles tem infinitas divisões. Mas o princípio inteligente vira, o Juan, por exemplo, tem sempre essa dúvida, né? Vira pedra, tem espírito? Me ajuda, gente. Pedra, olha a pergunta. Pedra tem espírito? Pode errar, não tem problema. Não. Não, exato, não. O que a pedra tem? Princípio fluido? Princípio vital? Princípio inteligente. Princípio Não, inteligente. vital? Não, o vital é do corpo. Mineral não tem princípio vital. Vegetal tem, mineral não. Princípio vital dá origem à vida orgânica. Princípio espiritual é aquilo que dá origem a espíritos. Aí o mineral tem. Tá bom, Catinha? Princípio vital é a vida orgânica. Então, a planta, ela nasce, cresce e morre. Então, ela tem princípio vital. Mas também tem princípio inteligente. O que está ali já evoluiu para ser uma planta, mas ainda não chegou ao ponto de se transformar em humano. Eu costumo sempre brincar que é como bolo, né? Vamos usar o exemplo do pão, que é mais complicado de fazer, né? Tem que sovar o pão, mexer e tal. Isso é o mineral. Depois deixa descansando. É o vegetal. Depois a gente bota para assar. É o animal. E quando fica pronto? Humano? Bom, até onde a gente sabe? Não. Mas é o humano aí. Quando eu pego o pão lá, que é o humano, parto um pedaço, boto manteiga, aí é anjo. Né? Está vendo como fica mais complexo? Né? Lá quando era trigo, que era o ovo, que eram os elementos apartados, é só lúdico, tá, gente? Só estou dando um exemplo lúdico. Era o mineral. O que faz a massa? Aí, sovando. Deixa descansando, vegetal. Quando eu começo a assar, quase é pão. É quase pão.
Animal. Quando assa, aí é pão. Aí eu tiro do forno, passo margarina, aí é anjo. Margarina talvez não tanto, mas imagina aí que vocês gostarem de Nutella. Eu não gosto de Nutella, mas vocês preferem pão com Nutella. Queijo Minas. Queijo Minas. Aí você pega um pão com queijo Minas, margarina, e ainda esquenta. Aí é Jesus. Aí é o queijo peixe. Brincadeiras à parte, olha como é que é a complexidade desse negócio. Né? Na questão 459, é importante a gente relembrar, né? A Kardec faz essa pergunta: os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os desencarnados influenciam a gente? Olha a resposta dos espíritos. A esse respeito, ele podia ter dito só o sim. Mas olha o que a espiritualidade diz a esse respeito: sua influência é maior do que você pode imaginar. Então, os desencarnados influenciam muito mais do que a gente imagina nas nossas vidas. Ou então, subsidiado o tempo todo. Quem é que influencia só por mão? A gente tem muito mais influência para andar do jeito certo do que para andar do jeito errado. Eu afirmo isso. Tem muito mais espírito tentando fazer a gente dar certo do que aqueles que estão doidos para ver a proteção. É matemática divina. E isso é fácil da gente perceber se a gente olha para o nosso sistema solar, que é formado lá, vamos, para não ter vida de raio, pelo menos 9 planetas. O único que tem vida do jeito que a gente conhece é esse daqui. Somos todos espíritos brutos ainda. Então, os espíritos que habitam os outros mundos, porque todos os mundos são habitados. Bom, a tendência é que eles sejam mais evoluídos do que nós, porque eles não fazem metade das atrocidades que a gente faz aqui. A gente não, pelo menos não enxerga isso. Então, a maior parte da humanidade, do universo, é uma humanidade mais à frente do que a gente. Bem? Aqui falando de números, eu gosto muito desse trecho aqui, gente, porque ele dá uma visão do que é o planeta Terra em números. Este planetinha é o terceiro planeta do Sistema Solar, é o terceiro menor planeta, então tem outros 6 maiores do planeta Terra. Ele possui 20 bilhões de almas conscientes. Conscientes, palavra de Emmanuel no livro Roteiro. Mais de 20 bilhões de almas conscientes. O que são almas conscientes? Almas que têm consciência de que existem. Que não inclui os animais. Os animais não são considerados almas conscientes, porque eles não sabem da existência deles, eles só vivem. Mas eles não sabem que vão continuar a viver depois que se encarnam, que precisarem encarnar. Eles só vivem, não têm consciência de si. Né? Vê bem, eu não estou dizendo que animal é inconsciente, não é isso que eu estou falando. Consciência de si mesmo. Então, tem mais de 20 bilhões neste planeta. 20 bilhões de quê? De encarnados somados com os desencarnados. Segundo os estudos da ONU, nós estamos em torno de 8,5 bilhões de encarnados. A maioria está encarnada ou desencarnada? Desencarnado. Desencarnados. Vamos arredondar? Vamos imaginar que fosse 21 bilhões e 7 bilhões encarnados. Um terço. Só um terço encarnado. Ora, você só tem um terço encarnado, tem mais desencarnado, é muito mais fácil desencarnado estar perto da gente do que um encarnado. Então, aqui, ó, sem querer assustar ninguém, é provável que essas cadeiras que vocês acham que estão vazias estejam ocupadas. Pode ser que esse salão esteja 3 vezes mais gente do que a gente está enxergando com os olhos da Terra. Eu gosto muito dessa matemática. Então, vamos lá. Mais de 20 bilhões de almas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas abaixo do humano, animais, vegetais, que são aproveitadas nos múltiplos serviços de progresso planetário, certo em domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas de evolução. Então, quantos bilhões de futuras almas a gente tem no nosso planeta? Bilhões. Eu não sei, provavelmente eu já falei isso para vocês. Quando você vai fazer exame de sangue, você vai lá fazer exame de sangue,
E diz uma das coisas que vem lá no exame de sangue, não é hemograma, vai. Opa, plaquetas. São seres vivos dentro de nós. Tem um outro elemento aí, que já foi falado aqui hoje. Qual elemento que tem no nosso corpo quando a gente não tem de pegar no milho? Ferro. Ferro mineral? Mineral. Ferro tem princípio inteligente? Tem. Ah, não, mas esse ferro está circulando no meu corpo, então está impregnado do meu princípio inteligente. Não, não. Essa molécula de ferro que está dentro de você tem um princípio inteligente, né? Daqui a trilhões de anos vai dar origem a um espírito como nós. Isso só vem reafirmar que nós somos mundos. Nosso intestino tem bactérias. E se a gente não tiver bactéria no intestino, a gente morre. Flora, bactéria. O que é isso? Vida dentro da nossa vida. Olha, nós somos deuses. Esse que Jesus fala, olha, sois deuses. Por quê? Gente, esse mundaréu de troços que vive dentro da gente, e se a gente morrer, eles vão ter problemas, não vão morrer, mas vão ter problemas. Como a responsabilidade da gente é grande, né? Vira, e agora? O que eu vou fazer? O Covid, vírus, não sei vivo dentro de nós. Não, mas é do mal. Não. Quem disse que o vírus é do mal? Ele é do mal, o vírus? Não. Mas ele causa mal para a gente porque a gente se contaminou, porque não era para ele estar habitando o corpo humano. Perceberam a diferença? Se eu mato todas as bactérias do meu corpo como um remédio lá, que é o que acontece, por exemplo, com a quimioterapia, né? E danifica nosso sistema imunológico, porque elimina parte desses princípios que a gente depende. Acho que foi longe demais aqui. Esses 20 bilhões estão aqui na costa terrestre. Mas falam que o mosquito vai desenvolvendo, o espírito usa todo dia que não precisa mais encarnar aqui na Terra. Isso. Esses espíritos não estão incluindo. Esses vão embora. Imagina que foram transferidos de escola, sobrou o que aqui? Pensa na escola. Vamos pensar na escola? Quando eu transfiro um aluno de escola, o que sobrou aqui? Uma vaga. E os repetentes, né? Os repetentes, e sobrou vaga. O que acontece com essa vaga? O que aconteceu lá na época do Egito, que Jesus falou lá para o Cristo, que cuidava daquele planeta lá em Catar, ela falou, pode mandar os teus repetentes para cá, que eu acabei de liberar a vaga aqui, ó. Tem vaga, tem mais vaga. A vaga. E é isso, você tem razão, né? Os espíritos que passam para um determinado tipo de evolução saem daqui e vão para outro. Tem que ter vaga no outro quando ele vai. Vai. Sempre vai ter vaga. Minha mãe dizia que sempre tem um chinelo velho com o pé descalço. Nossa, sabedoria divina, né? Sempre tem. E nós somos, muitas vezes, né? Olha, eu chamando esse santo. Não, é Silvia. Meu Deus do céu, deu uma falhada aqui. Silvinha, não é? Nós somos repetentes. Tudo bem? Não é possível, mas eu não sou repetente, não. Eu estou aqui, então, você chegou aqui, mais velho que a vida, né? Porque a maioria de nós somos uma escola de repetentes. Nesse momento da nossa existência evolutiva. Tá? Bom, as encarnações são impostas, então a gente é obrigado a encarnar. Todo espírito é obrigado a encarnar. Todos. Chega um momento que não precisa mais, mas já encarnou em algum momento da sua existência. Jesus não precisa mais encarnar. Ele não precisava encarnar 2025 anos atrás. Mas ele quis. Mas não precisava. E nós? A não ser que tenha algum espírito místico aqui, ou puro, a gente ainda tem algumas encarnações. Às vezes, quando o espírito vem e fica, por exemplo, um bebê, fica horas, meses, vai embora. Era só aquele tempo para ele ficar com a evolução dele? É mais complexo do que isso, mas também isso. Às vezes só faltava aquelas poucas horas, ou aqueles poucos dias para completar um ciclo. Mas, às vezes, também é uma situação de provação para que está em volta daquele serzinho que desencarnou, né? Pai, mãe, família. Mas, de um modo geral,
Na maioria das vezes era o ciclo que precisava, né? Era o tanto que precisava para fechar um ciclo. Ah, então vai para outro planeta. Não é isso. Aquele ciclo fechou. Precisava completar. Talvez porque em outras vidas gastou demais, precisava cumprir as milhas, né? Então, pensa o seguinte, eu pisei muito no acelerador e a gasolina era para me levar até Carapicuíba, aí eu parei em Barueri. Então, vou precisar de um pouquinho para chegar em Carapicuíba, né? Vem cá, bota Carapicuíba e chega. Agora outra coisa. Tudo bem? Faz sentido? Bom, os espíritos podem ser de 3 ordens principais para o estudo. Espíritos de primeira ordem, são os que atingiram a perfeição. Qual o maior exemplo? Jesus. Só toma cuidado, porque a gente costuma achar que espírito evoluído é espírito perfeito. Não. Emmanuel. Espírito perfeito? Não. Porque ele mesmo dizia que ainda precisava reencarnar. Como diria uma colega lá do trabalho, na fila do pão, ele estava mais perto do balcão. Né? Então, assim, provavelmente ele já estava lá na faculdade, nos últimos semestres, né? Mas ele precisava passar por alguma coisa. Talvez a gente ainda esteja com alguma coisa para fazer. Então, só os que atingiram a perfeição estão na primeira classe. Na segunda classe, são aqueles que desejam o bem. O bem já faz parte da vida, desejam fazer o bem. De verdade. Embora, de vez em quando, faça o que o Paulo dizia, né? Por que o mal que eu não quero fazer mal, eu acabo fazendo? E o bem que eu quero, eu acabo não fazendo? Porque você não é perfeito ainda. Mas só o fato de você desejar fazer o bem, já demonstra que a gente está caminhando. Senão, a gente está na própria segunda ordem. Em terceira ordem, são os imperfeitos. Os que ainda desejam o mal. Só toma cuidado, porque quando a gente fala do mal, a gente só lembra do psicopata, do assassino, e fazer o mal fazendo pequeninas coisas. Posso fazer o mal sem achar que estou fazendo mal. Só pelo fato de não estar focado em fazer, tudo bem. E uma pergunta dos espíritos, e Kardec fala, então, basta não fazer o mal para estar ok? Assim, não. Porque aquele que não faz nem o bem nem o mal está fazendo mal. Porque não toma partido. Porque ele precisa fazer o bem. Não adianta estar na média. A média aqui é 7, não é 5. Tudo bem? Falando de fluido. Fluido, para o estudo dentro da doutrina espírita, a gente sabe que na física e na química, fluido tem outra definição. Mas para a gente, tudo que não é matéria é fluido. Tá? Princípio vital, que é a gasolina que faz o nosso corpo biológico funcionar. É fluido. Princípio inteligente. Fluido. Espírito. Fluido. Ferro. Matéria. Seja ele em formato de pé de cadeira ou de moléculas que circulam no nosso corpo. Tudo bem? Então, fluido é a designação genérica para o que não é sólido, possui a capacidade de escoar rapidamente. Tá? O fluido cósmico universal é a matéria-prima que Deus nos provê. Então, a gente já falou sobre isso em vários momentos. Deus provê 2 grandes coisas no universo todo. Fluido cósmico universal, que é usado para toda a parte de matéria, e princípio inteligente, que é usado para toda a parte de espírito. São 2 elementos que Deus provê o tempo todo. Tudo bem? Então, quando vocês olham o corpo vir aqui encarnar, o que eu tenho em mim? Fluido cósmico universal e princípio inteligente em forma de espírito, que é um fluido que já tem, que é o fluido inteligente depois que virou pão. Já está assado. Eu que virei pão, consigo voltar a ser trigo? Não. Uma vez pão, no máximo pela palavra. Um pudim de pão. Então, quando eu era moleque, pão era um adjetivo para menino bonito. Pão.
Uma posição como burro, né? Burro. Tudo bem até aqui? Bom, nesse outro capítulo 5, a gente falou sobre outros dois elementos de um jeito mais detalhado, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Então, vamos dar uma olhada aqui. Perispírito é o nosso corpo de verdade. O corpo de verdade não é o corpo que a gente enterra no cemitério. Isso não é o corpo de verdade. O que vai no caixão não é o corpo de verdade. É aquele que fica com a gente mesmo quando aquele outro corpo ficou no caixão. O que fica no caixão é o casaco. E o casaco é o casaco, né? Que vai lá de terno, gravado, sem enterrar. Hoje em dia nem tem isso, mas já houve uma época que você ia enterrar. Você escolhia a roupa para se enterrar. A minha avó tinha um cabide lá que ela estava com eu fui enterrada com essa roupa. Era danada, né? Variola até para ser comida pelos bichos. Tudo bem? Então, o perispírito é o corpo material utilizado pelo espírito para atuar nos mundos em que precisa. Então, tem o perispírito específico para atuar no planeta Terra, um espírito específico para atuar em Júpiter, no Sol, na Terra, ou seja, é responsável pelas sensações exteriores. O perispírito, através do corpo físico, ele sente, mas também quando está desencarnado, ele também sente. Tato, cheiro, o perispírito transforma as sensações em sentimentos. Bem? Então, ele é o cara que funciona na parte externa. Reflete o adiantamento moral e intelectual. O perispírito, aí a gente tem a luminosidade do perispírito, as cores do perispírito, a densidade, se é mais bruto ou mais leve. Tudo isso demonstra se o espírito é mais ou menos perfeito. E é por isso que há médiuns que relatam a presença de entidades deformadas, entidades que parecem animais, espíritos, mas que na verdade são humanos. Esse tipo de manifestação não pode ser de um espírito evoluído, é de um espírito ainda muito endurecido. Quando é um espírito normalmente evoluído, se diz que essa é um espírito de luz. Se hoje tiver aqui um espírito de luz, porque brilha, porque é leve, né? Porque é suave. Então, perispírito, mas não é o espírito que o médium vê. O que o médium vê? Eu não estou vendo aqui o Murilo. Eu estou vendo o corpo do Murilo. Quando ele desencarnar, eu vou continuar vendo o corpo do Murilo. Quando ele for para Júpiter, eu vou continuar vendo o corpo do Murilo, em outro tipo de material. Porque o espírito é energia. Eu não vejo a eletricidade. O que eu vejo é o fio. Acho que a eletricidade está para bem? Pode ser moldado, formas ou aparências desejadas pelo espírito. Então, o espírito, dependendo da sua condição, ele pode fazer como se fosse uma massa de modelar. Né? Então, vamos pegar um exemplo comum. Emmanuel. A última encarnação em que se tem notícia de Emmanuel foi com o padre Manuel da Nóbrega, que é um dos fundadores de São Paulo, inclusive. Foi a última encarnação. Mas quando ele aparecia para o Chico, ele não aparecia como o padre Manuel da Nóbrega. Ele aparecia como um senador romano. Porque ele trazia uma marca espiritual grande dele, porque ele esteve encarnado em Roma, teve a possibilidade de livrar Jesus e não fez. Isso marcou ele. Então, ele faz com que o espírito dele, no plano espiritual, tenha essa apresentação de roupas de um estilo mais romano. Mas um espírito também pode se fazer aparecer como um demônio. Eu vi um chifre, um rabo, um pé, pé de cavalo. Pode ser essa visão que ele está se apresentando. Consegue se manipular. Não é uma tarefa fácil. Não é qualquer desencarnado que consegue mudar. Nem para se apresentar como uma fera, nem para se apresentar
como um anjo ou um soldado romano. Pode falar. Mas isso aí também tem um pouco a ver com a maldade que a pessoa fez. Deformidade, sim. Então, deformidade. Mas a apresentação, não. Então, um espírito pode estar deformado pela violência que ele praticou, o exemplo que o André nos traz disso. A decadência daquele espírito a ponto de virar um outro, um ovoide, uma massa, forma. Quando o André Luiz fala de ovoide, a gente pensa no ovo da galinha, né? Formato de ovo. Não, é uma massa, né? Como se fosse uma gordura. Depois vocês procurem na internet a molécula da gordura. Não é bonito. Você foca, né? Movimenta, essa é a deformidade que nós, quando praticamos a violência, vamos carregando em nós. Mas no momento que eu me apresento para o Murilo, eu quero que ele tenha medo de mim, como um bicho, como um demônio, eu ainda não cheguei nesse ponto degradante de perder a forma. Eu consigo ainda me manipular. Eu trago em mim uma certa deformidade, mas eu também manipulo essa deformidade para ficar com formatos de animais. Né? De onde vêm as lendas, por exemplo, do lobisomem, da mula sem cabeça? Essas coisas vêm não do imaginário, mas das interpretações que são feitas muitas vezes dos espíritos que querem causar impacto. Por que a representação dos anjos é com uma asa branca, linda, vestimenta, impacto positivo? E por que o demônio é com garfo, rápido, vermelho? Porque impacto negativo. É só plasticidade. É como um artista que quer causar leveza no outro ou quer causar impacto no outro. Tá? Então, a maioria dos desencarnados não consegue manipular o espírito nesses níveis. Se apresentar como monstros ou como anjos. Mas a gente apresenta as nossas deformidades. Então, o médium consegue identificar esse espírito aí, já aprontou muito, porque você tem características que lembram. Pode falar. Esse espírito que ele consegue se materializar assim, ele é desenvolvido, mas não um espírito desenvolvido espiritualmente. Não é moralmente, ele é intelectualmente. Desenvolvido intelectualmente. O livro Libertação trata desse caso. O livro Libertação tem lá o líder, né, de uma colônia voltada para a maldade, né? E ele tinha uma capacidade de domínio de energias, de manipulação energética extremamente poderosa. Né? Por quê? Porque energia. O engenheiro ele pode construir uma ponte para que a gente passe de um lado para o outro, para um lugar, mas pode construir uma ponte para tanques de guerra passar e destruir um outro país. O mesmo material que é usado. É assim que os espíritos também usam. O mesmo material que usa para provocar dor, pode usar para fazer uma cirurgia espiritual e tirar um tumor. Tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa equação aqui, né? A equação completa de um encarnado. Lembra do desenho? Agora a gente vai falar de uma equação. Ó. Olha aqui, tudo começa com o espírito. Qual é o formato do espírito? Sem forma, amor, exatamente. Quando perguntam lá, quando Kardec faz essa pergunta, os espíritos dizem, olha, não tem nada que vocês tenham de referência que possam demonstrar. Então vamos assumir que é como se fosse uma chama, uma luz. Já que a gente ainda está no momento da nossa existência que a gente precisa de algo para ver. Então é como se fosse uma chama, uma luz. E a gente vê isso na Bíblia, né? A sarça ardente, né? Para quem não lembra lá atrás, quando o anjo aparece, né? Que diz que é Deus que aparece para Moisés, é um mato pegando fogo. Mas não é o fogo, é a energia espiritual que está se apresentando ali. O espírito se conecta ao perispírito. O que é o perispírito? É o nosso corpo. Mas é o corpo que não vai no caixão. Esse corpo não é o que vai no caixão, é o que continua existindo. E esse corpo que não vai no caixão se liga ao corpo que vai no caixão. Quando eu estou encarnado, eu tenho um corpo físico.
eu tenho perispírito. E quem que eu sou? Eu sou esse cara aqui. Filha, você é bonita. Eu sou bonito, mas aqui não tem tanto. Aliás, nem um pouco. Quer saber, Nath? A diferença aqui, tudo bem? Essa é uma equação básica. Então, nós encarnados temos isso. Ainda falta. Qual é a definição que a gente fez? Eu, espírito, quero. Sou eu que quero. Eu, espírito. Fala. O espírito e o perispírito, eles se separam alguma vez? Separa. A gente vai ver que tem que essa é a equação simples. Tem a equação completa que a gente vai ver daqui a pouco. Tem mais um elemento aqui e mais um aqui. Tá? Mas, para um efeito inicial, né, a gente está aprendendo que 1 mais 1 é igual a 2. Daqui a pouco a gente bota o x no meio. Né? X mais 1 é igual a 2. Quanto vale x? Só que gosta de matemática deve ter ficado feliz. Tá? Quem não gosta está sendo... Até aqui eu vou ter que ver o x. Né? Só para a gente ver. Então, quem é que quer? Quem quer é sempre o espírito. É o espírito que quer. Quem que quer comer? Não é o corpo. O corpo tem necessidade do alimento. Mas quem quer comer o pudim? A gente precisa comer pudim? Pudim da Inhapa? Aqui é bom, né? Quem quer? Talvez aqui tenha alguém que não quer, mas alguém quer pudim aqui? Quem gostaria de ter um pedaço de pudim agora mesmo? Se pudesse. Quem está querendo não é o corpo, é o espírito. Porque é o espírito que sente a cura, é o espírito que sente inveja, vaidade. Então, o espírito quer. O perispírito transmite. E o corpo físico executa. Eu sinto inveja, transmito inveja e mato meu vizinho. Percebeu? Quem matou? O espírito. O que ele usou para matar? O corpo. Como que isso passou por aqui? Através do espírito. O corpo recebe. Quem sente calor, quem sente a temperatura é o corpo. O corpo, através das células, recebe o calor. Ele recebe, o perispírito transmite e o espírito sente. Então, o espírito ele quer e o espírito ele sente. Usa o perispírito para fazer a comunicação, o corpo executa e o corpo recebe as instruções. Isso é importante para o aspecto mediúnico. Tá? Quando a gente tem a interação com o plano espiritual, é importante a gente lembrar dessa primeira equação. E é disso que fala esse slide. A comunicação mediúnica ocorre com o uso de fluidos. Lembra? Fluido é tudo aquilo que não é matéria. A mediunidade ocorre no campo fluídico. Do perispírito e da mente. Então, é aqui que a mediunidade acontece. É aqui. É via perispírito. Através de um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. A gente vai ver daqui a pouco o que é esse circuito mediúnico. O espírito seria como um homem. Ele recebe e passa por... É uma forma dele, né? Ele é um intermediário. Não é o browser, não é o aparelho lá, não é o computador, não é o celular, mas também não é a informação, né? Está no meio também. É uma forma de ver. E viva a TI, né? Vai, volta para a tecnologia, não tem jeito. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos. Então, eu tenho os meus, o modelo tem o dele. A gente se encontra. Por isso que eles falam tão negativo. Às vezes não precisa nem chegar muito perto. Cara, numa calçada, você está na outra. O contrário também é, nossa, essa é uma energia boa. Quando eu estou perto, você também. A fim de que a sua presença seja percebida por meio de sensações que repercutem no corpo físico. Lembram desse desenho aqui? A gente tem o médium encarnado. Ele está bem ou está mal aqui? Está bem. Está bem, né? Tive uma noite de sono. Viu como é que eu estou felizão? Pode falar. Uma dúvida para essa segunda parte do curso nosso.
a gente tem que se preparar um pouquinho melhor antes de A gente vai falar sobre isso, né? Tem que se cuidar, né? Aí tem o encarnado, que é só uma brincadeira aqui. E o desencarnado, esse desencarnado, ele está com o quê? Parece que ele está com raiva, né? Nervoso. É a forma dele. Olha só como é que está em volta dele. Isso daqui é o que ele chama de circuito mediúnico que vai se fechar. É a energia, a vibração que esse desencarnado tem. E esse aqui? Pô, também está vibrando. Mas a ideia aqui era mostrar que são vibrações diferentes, mais pesadas. O que acontece no circuito mediúnico? Acontece isso aqui, ó. Acabou com a energia. Porque o campo energético do desencarnado tocou no campo energético do encarnado, houve uma combinação, e esse indivíduo encarnado aqui não estava protegido e acabou se contaminando. Como é que eu me protejo? Coração, pensamento positivo, leitura. São as vacinas do espírito. Remédio, a vitamina C do espírito. Se eu não me protejo, eu vou acabar pegando a gripe. Fala aí, Val. Mas isso no trabalho mediúnico não acontece, apesar de a gente estudar. Acontece. Acontece. Acontece, gente. Aliás, sempre acontece. Tá? Quando o médium faz um intercâmbio mediúnico, né, isso aqui sempre acontece. O que tem que acontecer depois é voltar a se morar. Porque ele vem, o médium sempre sente a vibração. Sensação, né? Aqui ele está vendo do aspecto negativo. Agora, você imagina um espírito mais evoluído. Chega e alivia ainda mais. Você já estava feliz e pimpolho aqui, eu estou felizão. E chega um espírito mais evoluído. Aí você se sente, nossa, como eu estou bem hoje, né? Na maioria das vezes a gente se sente assim. Por quê? Porque a gente não toma vitamina de proteção. Cai nas armadilhas. E aí, aqui, quando isso acontece, né, esse movimento aqui, é que fecha o tal do circuito mediúnico. Né? O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo de comunicação. Isso aqui vai acontecer. Enquanto eu estou dando a manifestação, esse espírito, nessa condição, não vamos chamar de negativa, né, mais embrutecida, porque pode ser tristeza só. Quando a gente está muito feliz e chega alguém triste, a gente se sente mal. E às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas é mais assim. Às vezes você nem está prestando atenção, né? Você está lá no trem, está lá no piloto, você está assim. Está lá, apesar de estar no trem, não dá para ficar assim no clima, mas quase assim. Aí, do nada, você começa a sentir uma amargura e você olha e vê uma pessoa triste. Você percebe, né? E ela não precisa nem estar chorando. O que aconteceu aí? Aconteceu isso aqui. Se envolveu naquele sentimento, aquela sensação. Então, o envolvimento político permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica, mas é nessa primeira fase, nesse primeiro toque, nessa primeira fase, que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Então, o médium é capaz de falar assim, olha, vai vir um espírito muito violento. Tem algumas reuniões mediúnicas que o médium já tem essa capacidade de dizer, olha, está se aproximando um espírito muito violento. Por que o médium fala isso? E aí o estudo o restante da mesa que está no apoio já se prepara, já vibra, já faz uma oração, porque é um espírito. O médium já identificou através dessa conexão que é violenta. Ou, ó, esse espírito que veio aqui, ele estava muito triste só. Mas não estava violento, não tinha maldade, era só tristeza. Às vezes o espírito, já aconteceu em várias reuniões, faz o médium rir, faz todo mundo rir, faz um momento, porque é dele. O indivíduo que é brincalhão se encarna e continua brincalhão. Continua animado. E essa percepção, ela acontece. Então, a gente pode se sentir triste, pode se sentir feliz ou infeliz por causa dessa conexão. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira fase, o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo,
pode sentir fome. O médico percebe que o espírito ainda não entende que está desencarnado, que sente fome, frio, e outros sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Então, a gente já percebe que o espírito não é um espírito superior por conta das sensações que o médico tem. Eu estou sentindo um medo. Então, você não é um espírito superior. Então, o espírito superior não ia transmitir medo. Ele pode até sentir medo, mas não ia transmitir. Nesse caso, então, no trabalho. Uma pessoa que vai... Preparada para isso. Imagina as pessoas que não têm conhecimento, que falam assim, meu, o que está acontecendo? Daí que chega numa casa espírita completamente. O que está acontecendo comigo? Ou preparado com consultório psiquiatra, vai passar a tomar remédio, que vai até diminuir um pouco isso aqui, porque isso acontece via mecanismo cerebral. O cérebro fica isso, a gente toma um remedinho, que o nosso cérebro começa a não digerir isso, mas continua acontecendo. É igual analgésico, né? A gente toma dipirona para tudo. A dipirona não cura nada. Mas que faz bem, faz. Para sentir dor. E o mal? Continua lá. Estou anestesiando meu organismo para não sentir a dor. Mas eu ainda não mudei da origem da dor. É disso que a gente fala. Tudo bem? O médium que você fala, no caso, é um intermediador. Qualquer um é aquele que percebe. Por isso que Kardec diz que todos nós somos médios, porque absolutamente todos os 21 bilhões de espíritos que estão aqui na Terra sentem esse tipo de energia. Alguns são muito sensíveis. Tem pessoas que não conseguem passar em determinados locais porque se sente pesado, né? Faz mal. Tem pessoas que vão com uma rede e você vai como se tivesse entrado lá. E não necessariamente vai se drogar, beber, nada disso. Só não se contamina com o ambiente. Alguns de nós não conseguem andar de trem, não conseguem andar de metrô, não conseguem andar de ônibus. E aí vem as origens patológicas das doenças, a síndrome de pânico e tudo mais. Mas por quê? Porque a gente capta isso e não consegue trabalhar isso. A gente tem uma deficiência para lidar com isso. Porque, gente, olha, neste mundo que a gente habita, isso vai acontecer várias vezes durante o dia. Não vai ter nenhum dia, para a maioria de nós, que a gente vai ter que começar e terminar o dia desse jeito. Porque a gente convive com as pessoas. Encarnadas e desencarnadas. Mais desencarnadas do que encarnadas. Por que é mais fácil ser assim no meio da mata, da floresta, numa ilha? Porque tem menos envolvimento espiritual. Seja de encarnado ou de encarnado. Por que as pessoas vão para o interior no feriado? Porque é mais espaço. Quer vibrar mais independente. Gente, na estação da Serra, está todo mundo assim, embolado. E aí nós estamos misturando o mundo. Agora imagina 1 milhão desses lá, né? Estação Pinheiros. Para você pegar o trem para Osasco. 17h30. Está socado assim. São todos os que conseguem se manter isolados. Mas o importante é a gente conseguir entrar nesse momento e sair dele. Quando esse momento a gente entra e fica dentro da doutrina espírita, a gente chama de obsessão. A gente não consegue quebrar esse elo tão facilmente. A gente vai precisar de um tratamento, de um passe, a gente força essa quebrar isso. Tudo bem? Isso funciona. Aqui no desenho está só para o ruim, porque o ruim impacta. Mas para o bom também. Imagina isso daqui. Vamos pensar que fosse o Chico e o Emmanuel. Seriam dois azulzinhos bonitão desses que juntos brilham mais ainda, porque os dois se complementavam do ponto de vista de bondade. Também acontece isso. Nosso anjo da guarda está o tempo todo. Vamos lá. Vamos lá. Nunca comigo, você vai dar certo. E a gente não quer o anjo da guarda, a gente quer o outro. Mas eu quero o outro. Pensa, desejo. E aí, aqui, ó, a gente vai tirar uma pausa aqui, mas só para a gente lembrar desse desenho, né? Ó, o desencarnado não tem corpo físico, né?
Encarnado e desencarnado. Qual a diferença de um para o outro? Um tem um corpo que vai para o caixão e o outro corpo já foi para o caixão. Tem um corpo que não vai para o caixão. Né? Médiuns precisam do corpo físico. Vocês sabem que isso é uma verdade? O médium precisa de corpo físico? Não precisa. Sabe por quê? Porque lá, André Originário, no nosso lar, que teve um processo mediúnico, a mãe dele, vive na esfera superior, se manifestou em nosso lar. Nenhum deles tinha corpo físico. Então, o corpo físico ele não é primordial para o efeito mediúnico. Para a gente está falando de mediunidade, uma carta espírita, a gente tem o encarnado e o desencarnado. O desencarnado se comunica com o encarnado através do quê? Do corpo físico? Não. A conexão é do perispírito do desencarnado para o perispírito do encarnado. Não é com o espírito? Não. Neste momento, no momento do mediúnico, o perispírito tem 2 caras trabalhando simultaneamente. O que é o dono do carro e o carona. Por isso que dentro do estudo dos mediúnicos, a gente diz, o médium sempre tem domínio das manifestações. Então, deveria ter, porque ele é o dono do carro. Pessoas que são mais ligadas aos automóveis, tem algumas pessoas que não devem emprestar o carro para o outro. E ainda que se você empresta, você vai em volta do carona. E ainda fica, quando você pisa pouco menos nesse acelerador, vai passar marcha, não? Porque você tem que certo. Você olha para o retrovisor, vai bater. Esse é o dono zeloso do carro. É assim que acontece com o mediúnico. A gente empresta o nosso carro, para o nosso perispírito, para um outro poder fazer durante alguns minutos. E a gente empresta ou deveria emprestar por pouco tempo. Se eu entrego o meu carro para qualquer um, dá para reclamar que o bater o carro? Pô, mas não fui eu que bati o carro, foi o Murilo. Eu emprestei o carro para o Murilo matou alguém, o carro estava no meu nome. Eu estou enrolado no processo, todo o problema. O proprietário dele é responsável se a pessoa dele for batido e o motorista era outra pessoa, mesmo você colocando a condição principal, a pessoa condutor, o proprietário tem responsabilidade de indenizar e de. Essa lei é uma lei dos homens, jurídica, código brasileiro, mas é igualzinho. Eu não posso dizer que todo assessor fez. Eu deixei. Vira, mas eu não deixei. Não, mas ele pegou escondido. Pô, pegou escondido porque a chave estava mole. Eu digo claro assim, sim. Teve um caso assim recente, o Bruno é advogado, tá, gente? Só para facilitar a vida. No caso, no trabalho da assessoria, então, o rapaz puxou o carro dele para o sobrinho, porque ficou e tenta ser processado ainda. Até porque pela placa puxou o menor de o proprietário. E se for o menor de idade? Também são um adulto responsável. Piora, né? Menor de idade, que sem carteira de motorista, só vai gravando, mas no final, o dono do veículo é sempre responsável. Ele pode até dividir um pouco da culpa. Ou então processar, como regressivo. Aí fala assim, não, mas eu emprestei o carro, né? Aí ele se resolve. Exato. Isso não tem lógica. É isso que acontece com o processo. No nosso caso aqui, quem não tem carteira, tem só as pesquisas do Estado. Não. Vamos só tomar cuidado, né? Quem não tem carteira é porque não aprendeu a dirigir do jeito certo. Vamos dizer assim, né? Porque todos nós somos habilitados a isso. Todos nós temos carteira. Usando o exemplo aqui do carro, todos nós temos carteira. Alguns de nós precisam fazer aquele curso pós-habilitado. Já viram aqueles carrinhos assim, pós-habilitado? Assim, não, eu tirei a carteira, agora vou aprender a dirigir. Né? A carteira eu já tenho. Agora vou aprender a dirigir na vida real. Aí seria mais mas todos os médios
tem carteira de motorista. Ninguém pode alegar. Pode estar até vencida. Daí você vai arcar com problema se a polícia te pega, né? Porque você foi habilitado para com a carteira vencida. Significa que você não está cuidando das suas devidas responsabilidades. Foi besteira. No limite, se eu deixar a carteira vender, eu não posso mais. Se deixar a carteira vencer, eu não posso mais dirigir. Se eu vou dirigir com carteira vencida, posso assumir risco. Mas também naquele caso que você falou, que a pessoa vai para o psiquiatra lá atrás, ele não tem conhecimento nenhum, ele está emprestando sem ter esse conhecimento prévio assim. Ele não funciona assim, tá? Há sinais. Quando a gente chega num ponto de precisar ir para o psiquiatra, ou que, alguém está pegando o seu carro sem você, de algum jeito foi, como é que está o nome? Fugiu o termo aí, displicente. Porque se você cuida do seu carro com a chave direitinho, você de algum jeito deu alguma brecha, não precisa ser espírita para não dar brecha. Basta seguir com a sua vida do jeito certo, comportando do jeito certo, porque não é só espírita que controla a mediunidade. Eu sou uma pessoa que anda sou honesto, sou ético, faço as minhas orações, dificilmente eu vou ser obsidiado. Mesmo sendo ateu. Toma muito cuidado que a gente vincular a mediunidade e controle de mediunidade com religião. É mais fácil. Deixa eu trocar a frase. É possível ter um ateu não obsidiado contra 10 espíritas obsidiados. E nas Ferreira narra, só para a gente fechar, que há um hospício, um hospital psiquiátrico espiritual especializado em espírita. Mental, especializado em espírita. Por quê? É o pior tipo, é o cara que dirige com a carteira vencida, sabendo que está vencido. E ainda pega a contramão. Consegue fazer de tudo, aí vai parar. Mas a gente precisa parar, a gente são vítimas que a gente se empolga, né? Então vamos lá, só para relembrar, semana que vem a gente começa o curso de passe, na volta do curso de passe. O curso de passe é prática mediúnica. Na volta a gente vai começar a um desenvolvimento melhor e a gente fecha essa revisãozinha aqui. Tá? Eu não vou passar em todo o material, vocês têm isso, mas acho que por hoje a gente encerra. Bom, então, fiz a nossa oração, agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de recitar alguns conceitos, de refletir um pouco mais a respeito daquilo que gira em torno de nós. Permita, Senhor, que nós sejamos cada vez mais conscientes das nossas responsabilidades. Sobretudo nós, que temos treinamento, que temos conhecimento de que podemos controlar o carro das nossas emoções, o carro do nosso corpo físico, não deixando, não piorando a situação daqueles nossos irmãozinhos que querem, muitas vezes, se aproximar de nós, não para nos prejudicar, muitas vezes apenas para curtir, para se envolver, protege-se, tanto a nós quanto a eles. E que possamos, através do estudo da mediunidade, ser, na brincadeira que nós fizemos, motoristas cada vez mais adequados, cada vez mais cuidadosos com esse carro divino que Deus nos permitiu ter, que é o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Que a gente possa descansar em paz e estar juntos novamente na próxima semana, com a graça de Deus. Solto. Muito obrigado. Viu? Aqui não chove. Também não chove chuva. Vocês chocaram chuva aqui? Acho que não, né? Então, muito obrigado por terem vindo. Beijo no coração de vocês aí. Obrigado, pessoal online. Valeu! Tá certo.